Vamos então aqui iniciando o nosso estudo de hoje. Nós vamos para o livro Agenda Cristã. O texto que nós vamos estudar é o número 21, Semeadura. E é um texto bastante significativo, bom dia Osmar, porque ele traz para nós uma reflexão importante sobre o modo como nós conduzimos nossas vidas. A doutrina, ela sempre traz para nós, né, a responsabilidade por tudo aquilo que nós construímos, por tudo aquilo que nós semeamos, né? Então, fazendo essa comparação, mostra que somos nós que determinamos, na verdade, de que modo que o nosso dia vai se desenvolver, que a nossa vida vai se desenvolver. Porque o que nós percebemos no nosso mundo hoje, né, dentro desse ambiente de ignorância, de egoísmo, né, que nós encontramos, é uma insatisfação muito grande das pessoas queixando-se, né, o tempo todo, alegando que são infelizes, alegando que não tem sorte nos relacionamentos, porque as coisas nunca dão certo. E aí então a doutrina entra exatamente, né, com essa explicação, com essa orientação, de um modo bastante patente, mostrando exatamente isso, né? Nós determinamos de que modo que as coisas vão se desenvolver. Naturalmente, bom dia, Paty, existem os desafios, né, que estão aí à nossa frente para que a gente possa exatamente trabalhar com mais perseverança, com mais equilíbrio, com mais dedicação, muitas vezes criando em nós, né, aqueles anticorpos morais necessários para vencermos, né, as fraquezas, as dificuldades que nós trazemos, aquelas provas que existem para desenvolver mais o nosso caráter, mas muito mais do que os obstáculos e os caminhos que vão surgindo na nossa frente, a forma como nós vamos caminhar por esse caminho e que nós vamos resolver esses obstáculos, né, superar esses obstáculos, é de nossa responsabilidade. Então daí que os espíritos vêm com essas orientações, mostrando exatamente, né, que, né, até mesmo os espíritos afirmam que muitas vezes nós não podemos controlar aquilo que acontece, né, no nosso mundo, na nossa vida, mas só existe uma única forma de resolver, né, que é exatamente com o sentimento de amor. Então, dessas e tantas outras orientações, mostrando exatamente que cada passo que nós damos, né, determinando a direção, e nós podemos controlar a intensidade, a velocidade, a direção que nós vamos seguir, e aquilo que vai sendo encontrado no nosso caminho faz parte do nosso aprendizado. Então, essa forma de nós conduzirmos nossas vidas é exatamente a essência desse nosso aprendizado de hoje, né? Bom dia, Maurício. Aqui na primeira mensagem diz para nós assim: a sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Então essa primeira semente que nós plantamos da generosidade, aquilo que nós oferecemos, será exatamente aquilo que vai atrair em nosso benefício a bondade alheia naqueles momentos principalmente em que nós mais necessitarmos. Porque muitas vezes nós pensamos que a vida ela funciona através da reciprocidade, né? Você só recebe aquilo que você faz. Na verdade não é uma troca, é simplesmente uma consequência. Porque a generosidade, ela cria a amizade, ela cria o respeito, ela cria o carinho, ela cria a atenção, e ela vai criando tantas e tantas outras virtudes, e vai criando também tantas outros adjetivos positivos, que por consequência vai fazer com que recebamos de volta como uma consequência absolutamente natural aquilo que nós semeamos então inicialmente. Então, ao conduzirmos nossa vida por esse caminho da generosidade, não fazemos isso obviamente pela intenção, né? Olha, eu vou garantir, né, ser generoso forçando a minha natureza, que não é assim. Porque muitas vezes é assim que se pensa, né, que eu vou fazer aquele papel de pessoa boa, porque assim eu garanto o retorno para quando eu precisar. Na verdade, a generosidade ela é algo tão sensível que ela não pode ser mascarada.
porque ela se manifesta exatamente nos momentos em que exige de nós aquele grande sacrifício. Então ninguém pode simular a bondade, ninguém pode simular a generosidade. No começo, quando começa a fazer aquela interpretação, ela com o tempo ela vai mostrando exatamente a sua própria realidade. Então ninguém consegue ser generoso calculando o retorno que vai receber. A generosidade ela simplesmente se manifesta como uma característica da própria natureza de cada um de nós. Então quando nós trabalhamos para desenvolvê-la, porque ela faz parte de nós, é uma semente que existe em nós, mas existe o trabalho do cultivo. Então é aquele capinar, é aquele adubar, o irrigar e depois você o colher, tudo isso faz parte desse processo dentro desse plantio. Então em nós observarmos sempre as oportunidades que vão surgindo para que nós sejamos úteis de alguma forma e façamos sempre com boa vontade. Isso vai fazer com que naturalmente tenhamos em torno de nós aquele ambiente de bondade, aquela psicosfera positiva que vai não apenas nos colocar à disposição, sempre que for possível, auxiliarmos dentro de uma necessidade, e nós falamos dessa generosidade dentro de casa, não é apenas a generosidade na rua, porque existe ali uma visão muito interessante e equivocada, que nós percebemos que quando nós falamos em prática da caridade, por exemplo, a primeira coisa que nós imaginamos é uma grande instituição, bom dia Vanessa, bom dia Márcia, é uma grande instituição que oferece oportunidade para muitos trabalhadores. E na verdade a caridade, como nós vimos, tanto a caridade material como a própria caridade moral, ela acontece onde haja qualquer tipo de relacionamento. E ela deve se manifestar, ela se mostra muito mais intensa, exatamente naqueles ambientes onde nós temos maior intimidade. Porque ali é a parte mais difícil. Como, por exemplo, a própria caridade dentro de nossa casa, a generosidade dentro do familiar. Então é muito mais interessante ser bom com as pessoas que são estranhas do que ser bom com aquelas com quem nós temos intimidade, que muitas vezes surge um relacionamento difícil. Então essa generosidade ela se manifesta em qualquer ambiente, da mesma forma que a caridade também. Então esse trabalho que nós fazemos de observação, esse trabalho de observação de nós mesmos, observarmos as nossas ações, os nossos sentimentos, observarmos as nossas ideias, as oportunidades que vão surgindo em torno de nós, tudo isso são ambientes e situações que vão sempre exigir de nós esse pensamento de generosidade, principalmente a generosidade moral. Porque a generosidade material, aquela que nós estendemos a mão para quem precisa, é sempre muito importante. E para nós tem ali um comprometimento, por incrível que pareça, assim como na caridade material, um comprometimento menor. Porque você oferece aquilo que o outro precisa materialmente e a sua tarefa está cumprida. Agora, dentro da generosidade moral, da caridade moral, é muito diferente, porque nós não estamos oferecendo um pedaço de pão, uma moeda, uma roupa. Nós estamos oferecendo aquilo que existe dentro de nós. Então a pessoa generosa é aquela que sempre vai ver de uma forma positiva todos aqueles que estão em torno de nós. E o que nós percebemos no nosso mundo de hoje é exatamente um mundo que está bastante conturbado, com ideias contrárias, ideias opostas. Nós temos ali ideologias diferentes, conflitos entre classes, conflitos entre grupos, entre pessoas. E nesse caso, como é que nós vamos olhar com generosidade, olhar com esse sentimento de caridade para aquele por quem nós não temos simpatia? Basta nós ligarmos os nossos televisores, assistirmos aos telejornais que vão sendo exibidos, e nós vemos ali figuras públicas que provocam em nós sentimentos daqueles que são os mais negativos. Antipatias que chegam até assim a provocar alteração na nossa fisiologia, no funcionamento do nosso corpo. Aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de desprezo. E aí então a gente se pergunta, como sermos generosos com essas figuras, com essas pessoas? É exatamente aquilo que a doutrina nos passa.
aquilo que é o mais importante. Vemos as pessoas como seres em aprendizado, assim como nós também somos seres em aprendizado. Nós sempre nos colocarmos no lugar do outro. Nós sempre imaginarmos que o outro falha porque ele está naquela situação. E como nós comentamos ontem sobre isso, e se nós estivéssemos naquela situação, qual seria exatamente o nosso comportamento? Qual é o grau evolutivo em que nós estamos? Lembrar aqui que o nosso mundo, né, que se encontra aqui nessa fase de ajustes tão graves, mostra exatamente que se nós todos estamos aqui juntos, significa que nós todos somos responsáveis por aquilo que acontece hoje e da mesma forma responsáveis pela transformação de que ele necessita. Então, olharmos para as pessoas como simplesmente seres em evolução e entendermos que existe não uma lei universal, uma lei divina punitiva, mas uma lei que vai conduzir todos nós por esse caminho da educação, assim como nós estamos sendo educados hoje, vivendo nossas vidas da forma como ela acontece. Para aqueles que têm uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, significa que a lição é mais leve. Para aquele que tem ali um desafio maior, essa lição é um pouco mais intensa, um pouco mais pesada. Mas independente do tipo de lição que nós estamos vivendo, todos nós estamos na mesma escola. Estamos entre as paredes, os muros, sentados nas mesmas carteiras. Então, quando nós começamos a olhar para as pessoas em torno de nós, na nossa sociedade, no nosso mundo, como esses seres em aprendizado, confiemos que todos nós, todos eles, incluindo também a nós mesmos, estamos passando por esse processo de transformação. Se não é hoje, porque nós erramos, será amanhã, quando nós teremos que reparar. Então a generosidade ela se estende muito além da mão que é oferecida. A generosidade ela se manifesta principalmente no coração que se abre. E é isso que nós temos que perceber sempre. Sermos generosos com as pessoas. A crítica, o apontamento, as condenações, os julgamentos que acontecem o tempo todo, isso todo mundo faz. Agora, a generosidade, nós percebemos que isso já é algo muito mais raro. E mesmo que nós não consigamos ser aqueles grandes generosos do nosso mundo hoje, o pouco de generosidade que nós podemos oferecer vai ser exatamente, como nós conversamos já em outros encontros, aquela pequena luz que começa a acender num ambiente absolutamente escuro, provocando tanto medo, tanto sofrimento. Então esse pouco de brilho que surge dentro de nós já é algo que o mundo sente falta, que o mundo precisa. A Andréia lembrou aqui, né, que é muito difícil na maioria das famílias nos dias de hoje, exatamente, né, esse sentimento de generosidade, porque essa intimidade provoca em nós uma liberdade, que é uma liberdade que muito mais machuca do que constrói. É aquela liberdade em que as pessoas falam o que pensam, é aquela liberdade que mantém as pessoas presas, na verdade, né? Então tudo isso mostra para nós que nesses ambientes sempre se mostra com mais dificuldade. Né? Bom dia, Ajuda. Continuando aqui, outro pensamento. Então nós estamos lembrando, né, que a ideia é semeadura. Aquilo que nós fazemos, nós provocamos uma resposta. A generosidade provoca em torno de nós a bondade alheia. A simplicidade solucionará problemas para muita gente. Por que isso tudo? Porque vivemos de um modo simples, simplificando os relacionamentos, simplificando os nossos trabalhos, simplificando as nossas atividades, os nossos compromissos. Tudo isso que mostra para nós numa vida simples, significa para os outros também soluções simples, relacionamentos simples, situações simples. Aqui embaixo nós já temos uma outra mensagem que complementa essa inicial, essa anterior. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Então aquele indivíduo, a complexidade significa o indivíduo problema. A simplicidade significa aquele que é um indivíduo que é de fácil convivência, fácil lidar. Então nós percebemos exatamente isso. Conforme nós vamos vivendo nossas vidas, sempre criando atritos, sempre sendo aquele ponto de conflito, em que nada está bom, nada se ajusta, tudo
tudo vira uma contrariedade. Nós vemos isso nas relações, né? Como eu falei para vocês, nasquelas relações mais simples, muitas vezes nós percebemos, né, mas por que não simplificar as coisas? Isso, inclusive, esses são argumentos que surgem até mesmo durante as discussões. Por que em vez de facilitar, você complica? Por que em vez de ajudar a resolver, você sempre cria outro problema? Nós ouvimos esses argumentos assim nas várias e várias discussões que nós vamos tendo ao longo de nossas vidas. E aí nós podemos fazer duas escolhas. Nós somos aquele indivíduo solução ou somos aquele indivíduo problema? Porque aí nós podemos então observar exatamente quais são as necessidades que vão surgindo no ambiente onde nós nos encontramos e de que forma que nós vamos lidando com essa necessidade. Eu penso muito mais na minha necessidade, eu penso muito mais na necessidade coletiva. Porque quando nós começamos a cultivar essa ideia, essa postura individualista, nós certamente vamos nos tornando esses indivíduos complexos. E nesse caso, como foi colocado para nós, a complexidade cria no outro a dissimulação. Ou seja, ele prefere sempre se manter mais distante, sempre prefere guardar aquilo que poderia ser compartilhado, disfarçar suas ideias porque ele não pode ser sincero. E não é a sinceridade destrutiva, mas dizer aquilo que pensa, dizer aquilo que sente. Quem aqui não vê em todos os ambientes? Nós vemos isso, por exemplo, como eu falei para vocês inicialmente, dentro de casa. Nós vemos isso no ambiente onde nós trabalhamos. Vemos isso, por exemplo, nas instituições que nós frequentamos, como no caso, por exemplo, dos nossos centros espíritas. Encontramos aquele indivíduo, estamos falando aquele indivíduo, mas muitas vezes aquele indivíduo é aquele que nós estamos olhando no espelho, não esqueçamos disso. Então vemos aquele indivíduo que, dentro de um centro espírita, a gente simplesmente percebe que quando ele chega, muda o ambiente de uma forma negativa. Porque sabe que sempre vai ter alguma coisa complicada para resolver. Porque ele vem trazendo com ele aquela nuvem negra sobre ele, trazendo que são pensamentos problemáticos, postura problemática. E ao mesmo tempo nós podemos fazer com a simplicidade. Aqueles que chegam, que se aproximam, que trazem, por exemplo, usando essa mesma analogia, trazem um sol junto deles. O ambiente se torna muito mais leve, o ambiente se torna muito mais agradável, porque a simples presença do indivíduo faz com que as pessoas se sintam assim. E aí nós temos que pensar exatamente, porque a ideia desse nosso estudo é fazermos exatamente uma autoavaliação. A primeira autoavaliação é exatamente o quão generosos nós somos. Depois o segundo, quão simples ou complexos nós somos. Existe, é claro, aqueles dois extremos, né? Aqueles que são os mais simples, que são aqueles que são simplesmente, né, perfeitos para se conviver, e nós vemos aqueles grandes ícones que todo mundo quer estar perto. E ao mesmo tempo nós temos aqueles que são os mais problemáticos, que ninguém quer estar perto. E aí então, usando esses dois extremos, como nós conversamos ontem, a pergunta é: onde exatamente nós nos localizamos nessa escala? Entre o mais simples e o mais complexo. Quem ali nós somos? Então por isso a semeadura novamente. Sabemos que a nossa vida dentro da lei de causa e efeito vai mostrando isso. Como no início eu falei para vocês na introdução, muitas vezes nós ficamos nos perguntando por que a nossa vida é assim. Por que nós temos que conviver com as coisas, nada dá certo, os relacionamentos são problemáticos, nós somos infelizes nas nossas amizades, e começamos a listar tudo aquilo que para nós é negativo, tudo aquilo que para nós é sofrível. E aí então, quando nós começamos a analisar de uma forma mais profunda, fazendo exatamente essa autoanálise, nós percebemos que as coisas são assim porque nós fizemos as coisas serem assim. E aí, da mesma forma que nós criamos uma situação negativa para a nossa vida, né, um caminho angustiante e infeliz muitas vezes, nós podemos também fazer o contrário. E aí a gente evoca exatamente aquele pensamento do Chico, que diz que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Então se nós percebemos, mas espera aí, por incrível que pareça, eu percebi que eu sou um problema. Então é hora de eu não ser mais um problema. E começar a fazer exatamente essa mudança de postura, essa mudança de pensamento. Bom dia, Luiz.
Depois diz para nós aqui a mensagem. Um outro trechinho. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. E aí então nós percebemos também que essa nossa indiferença, quantas e quantas vezes ela acontece no nosso modo de pensar. Nós somos indiferentes com relação àquilo que as pessoas pensam, somos indiferentes com aquilo que as pessoas fazem, não temos ali interesse em conhecer os seus sentimentos. E não falamos dos sentimentos, né, dessa afetividade passional, de pessoas apaixonadas umas pelas outras. Falamos da afetividade simplesmente nas relações. Se nós somos indiferentes com as pessoas, por que as pessoas vão se preocupar com aquilo que nós pensamos ou fazemos? E aí então a gente começa a viver naquele círculo vicioso. Nós começamos de uma forma inconsciente e os outros respondem e nós percebemos isso. Aí nós apontamos, mas a culpa é sua. E mal percebemos que muitas vezes somos nós que lançamos aquela primeira semente negativa. Então, se nós queremos ali a atenção, queremos ali o calor da afetividade, queremos ali a amizade sincera, né, o bom relacionamento, mais uma vez falando daqueles ambientes que nós frequentamos, onde nós somos bem recebidos, somos bem-vindos, são ali a nossa presença nesse caso, é uma presença prazerosa, é uma presença agradável. A ideia é exatamente isso. A indiferença jamais vai fazer com que isso se manifeste em nosso favor. A indiferença gera frieza. Aí a atenção, a diferença que nós fazemos com essa atenção é o que vai trazer para nós exatamente essa receptividade. Então é hora de nós mais uma vez fazermos também essa autoanálise. Qual exatamente a intensidade, né, desses sentimentos que nós oferecemos para as pessoas? Um sentimento frio, um sentimento caloroso. E aí nós vamos perceber claramente que somos nós que estamos construindo. Porque se nós percebemos bem, nós veremos que as nossas vidas elas se resumem nos compromissos que nós temos. Ou seja, eu tenho compromisso com meus compromissos materiais, onde eu tenho que pagar as minhas coisas, tenho o meu trabalho para fazer, tenho ali o estudo que eu tenho que desenvolver, mas isso tudo são tarefas que servem exatamente para o nosso desenvolvimento intelectual. Mas se nós percebemos bem, o nosso desenvolvimento moral, ele depende essencialmente dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Porque eu trabalho sozinho. A minha mente está trabalhando, eu estou intelectualmente me aprofundando naquele assunto, me tornando muito mais hábil e tudo mais. Mas saber se eu sou uma pessoa indiferente, uma pessoa atenciosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa agressiva, isso só vai ser medido no momento em que eu estiver me relacionando com outra pessoa. Com outro ser. Vamos valorizar também os nossos bichinhos, os nossos irmãos menores, porque eles também sentem isso. A indiferença provoca. E lembra que eu comentei com vocês sobre aquele livro Carícia Essencial? Falamos disso acho que há algumas 2 semanas mais ou menos. Daquela experiência com os ratinhos que fizeram. Um ratinho era agredido todos os dias, provocado todos os dias. O outro ratinho era acariciado todos os dias. E um terceiro ratinho simplesmente era ignorado. Depois de um tempo, aquele que era ignorado foi o primeiro a morrer. Exatamente porque a falta de atenção que ele recebia provocou nele exatamente esse estado de apatia, esse estado até mesmo de depressão, como nós vemos hoje. Então as nossas relações se dão exatamente assim. Então nós temos as pessoas, os animais, tudo aquilo que nós convivemos, vão simplesmente responder àquilo que nós oferecemos. É claro que nós vamos ter o argumento. Mas acontece que eu não recebo isso também. Mas aquele que não oferece, é um problema dele. Quando nós não oferecemos, é um problema nosso. Se nós respondemos a mesma indiferença que nós... se nós oferecemos a mesma indiferença que nós recebemos, significa que nós também somos indiferentes. Porque a nossa vida é aquela ideia de ação e reação.
A grande maioria das vezes nós reagimos às situações. Alguém fala alguma coisa, eu respondo. Alguém me olha de um jeito, eu respondo de volta. Alguém me oferece alguma coisa, eu dou uma resposta. Alguém me trata com carinho, eu respondo com carinho. Mas quando nós começamos a tomar as iniciativas e perceber que somos nós que agimos e por isso nós criamos em torno de nós esse ambiente que vai trazer, vai devolver aquilo que nós lançamos, mostra então que nós deixamos de reagir, mas nós passamos aquilo que é primordial, a ação. Somos nós que agimos. Então se nós agimos com indiferença, vem a indiferença. Mas e se vier a indiferença? Respondamos com carinho da mesma forma. A única forma de neutralizar aquilo que vem negativo é nós oferecermos aquilo que tem de positivo. Existem aquelas situações no nosso mundo material que as nossas ciências estudam, que mostram, por exemplo, o frio, o escuro. Nós percebemos o quê? Que o frio, na verdade, não é algo que exista efetivamente. O frio é a ausência do calor. Da mesma forma que nós temos a escuridão. A escuridão por si só não existe, mas ela, na verdade, é a ausência da luz. Então, se nós recebemos aquela indiferença, nós neutralizamos exatamente com aquilo que existe de positivo. Vai exigir de nós, muitas vezes, aquele lágrimas de crocodilo, aquele sangue forte, né? E por que vai exigir isso? Porque quando nos tratam com essa indiferença, nos tratam muitas vezes com uma certa agressividade, nós temos que resistir para não devolvermos aquele mesmo tóxico, aquele mesmo veneno que nos foi oferecido. Porque quem devolve, quem oferece esse veneno, ele já está intoxicado. Mas nós não percebemos isso. Ah, mas eu respondi com agressividade porque ele fez isso primeiro. Mas isso não tira de mim a responsabilidade de ter lançado esse mesmo veneno. Ele me lançou. Quando eu devolvo, eu já me intoxiquei. Eu posso neutralizar com aquele silêncio. Lembra que nós conversamos que é tudo aquele passo gradativo. É exatamente, né, André? Até que nós conversamos ontem sobre isso também. É a mesma coisa também, obrigado também, Angelina. Outra situação, o mal, na verdade, nada mais é do que a ausência do bem. Então nós estamos assim, gradualmente passando por esse processo de transformação. Se hoje nós somos agressivos, é o momento da gente começar a neutralizar essa agressividade. Eu posso até não conseguir agora fazer o bem que eu gostaria, mas se eu não fizer o mal, eu já evoluí. Porque o mal, ou seja, a agressividade, não o mal por si só, mas eu criar uma situação negativa, isso faz parte da natureza instintiva que nós temos. Fazer o bem já mostra uma evolução significativa. Do mal até o bem, a gente vai mudando daquela fase de transição. Como se nós pegássemos ali as cores do arco-íris e pegasse desde o vermelho, a frequência mais baixa, até o violeta, que é a frequência mais alta, nós temos ali aquela imensidade de cores que vão se mudando na sua tonalidade gradualmente até chegar nessa frequência mais alta. A mesma coisa acontece com os nossos sentimentos. Se nós trazemos ainda sentimentos negativos, é através desse trabalho que nós vamos mudando gradualmente para um sentimento positivo. Pode ser demorado, pode ser lento. É demorado para aquele que resiste. E como eu já falei para vocês, aquele que resiste vai ser arrastado. Porque é a destinação de todos nós alcançarmos esse grau evolutivo. Todos nós estamos fadados a isso. As experiências que nós vamos vivendo na nossa vida todos os dias são experiências que não vêm de graça. Ninguém caiu nesse mundo por acaso, vivendo essas situações por acaso. Elas têm um propósito. E o propósito é exatamente proporcionar para nós esse aprendizado intelectual e esse aprendizado moral. Se nós resistirmos ao aprendizado, a dor vem para chamar a nossa atenção. Mas se eu sigo esse fluxo evolutivo
e me deixo conduzir pelas experiências, criando situações favoráveis, criando situações positivas, eu vou perceber que naturalmente a minha vida vai se transformar. E eu não falo isso de uma forma retórica, de uma forma superficial. A vida mesmo, como nós comentamos, todos os dias, relacionamentos difíceis, trabalhos problemáticos, a infelicidade, sentimentos depressivos. Por que isso tudo vai surgindo? Porque dentro do ambiente moral, eu mesmo criei as situações, eu chamei para junto de mim aquilo que eu mesmo ofereci. Então, essa situação final que nós vimos agora, de indiferença, vai gerar em nós também uma resposta da mesma intensidade. Depois nós temos aqui uma outra mensagem. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. E aí então, quem de nós não deseja a paz? É claro, todo mundo vai dizer, claro, eu desejo a paz. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo para conquistar essa paz? Porque nós vemos hoje tantos comentários, né, as pessoas levantando suas bandeiras, fazendo suas manifestações, seus protestos. Eu quero paz, eu quero um país melhor, eu quero isso, mas espera aí, o que você está oferecendo para receber isso? Não vemos isso publicamente hoje nos meios de comunicação, as pessoas reivindicando o seu direito, querendo um mundo melhor, mas o seu comportamento não mostra isso. Elas querem que as pessoas sejam pacíficas, mas muitas vezes elas mesmas não se transformam em pessoa pacífica, não se transformam numa pessoa pacífica. Ela quer que as pessoas ofereçam para ela um mundo melhor para ela continuar vivendo do jeito dela. Só que o jeito dela é aquele jeito egoísta, aquele jeito materialista, aquele que sempre provoca as dissensões entre as pessoas. Então, na verdade, se nós queremos a paz no nosso mundo, essa paz começa dentro de nós. E isso a doutrina fala para nós o tempo todo, e Jesus mesmo também já comentava isso no seu Evangelho. Se você quer um mundo melhor, se transforme numa pessoa melhor. Essa é a essência dos ensinamentos que todos esses sábios trazem para nós. E sermos essa pessoa melhor não é tão simples assim de nós pensarmos apenas que de hoje para amanhã você vai sair sorrindo para todo mundo. É um trabalho complexo. Nós já vimos nas frases anteriores, vimos exatamente ali tudo aquilo que nos chama a atenção. A generosidade, a simplicidade, a complexidade, a indiferença, tudo isso existe dentro de nós. Né, Gleise, bom dia. Tudo isso existe dentro de nós. Então, na verdade, nós temos que começar a pensar exatamente na intensidade que isso acontece e quais são as necessidades de transformação. Na doutrina nós temos aquela expressão que fala para nós sobre a reforma íntima. É uma frase que nós encontramos ali em muitos e muitos livros. Vamos fazer uma reforma íntima. Mas tá, para quem trabalha com reforma, é que a nossa amiga Miriam não está aqui hoje, mas para quem trabalha com reforma, com planejamento, com mudança, sabe que há necessidade, antes de fazer uma reforma, de nós termos um projeto. Ninguém faz uma reforma simplesmente quebrando tudo e construindo tudo para ver no que dá. Existe um projeto em que nós desenhamos, em que nós fazemos medições, escolhemos quais são exatamente os produtos que serão utilizados, de que forma que vai ser esse acabamento, para depois termos o resultado. Aí começa verdadeiramente o trabalho para chegarmos àquilo que nós queremos. Se nós queremos fazer a nossa reforma íntima, nós queremos nos transformar em quê, exatamente? Qual é a referência de valores que nós temos hoje? Para nós, estamos estudando hoje, não é, como eu falei para vocês, falarmos sobre Jesus, falarmos sobre o Evangelho, não são ideias religiosas. São ideias que trazem para nós educação moral. Porque nós não vemos Jesus como aquele indivíduo que foi crucificado na cruz. Nós vemos aquele indivíduo que veio dizendo para nós exatamente de que forma que nós podemos construir nossas vidas para sermos felizes. Jesus para nós é aquele sábio, não é o Marte. O Marte é essa ideia que o mundo teve hoje, daquele ser divino que morreu por nós. Na verdade, ele viveu aqui por nós para poder dizer exatamente qual é o caminho que nós temos que seguir. A partir daí, nós começamos então a desenhar o nosso projeto. E é óbvio que ele não é o único.
modelo que nós podemos ver, nós temos ali tantos e tantos sábios, tantas e tantas escolas que apresentam projetos de extremo valor. Porque o seu real propósito é fazer realmente com que o indivíduo se ascenda espiritualmente. Então o nosso propósito é: eu quero ser uma pessoa de bem, baseado na expressão desses valores mais elevados. Então eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa generosa, quero ser uma pessoa caridosa, tolerante, paciente, produtiva, positiva. Seria maravilhoso se o mundo fosse assim. Mas só que eu quero que o mundo seja assim. Mas a pergunta é: qual exatamente é a minha disposição? Qual exatamente é a minha vontade de me sacrificar para poder ter tudo isso? E é exatamente isso que nós não encontramos hoje. Nós queremos um mundo ótimo, um mundo feliz, mas para que eu continue vivendo a minha vida do jeito que ela é. E eu não percebo que o defeito que tem em mim é o defeito que todo mundo tem. Então eu quero corrigir o defeito do outro, mas me esqueço de corrigir meu próprio defeito. Então se, como diz aqui a nossa frase, seu desejo sincero de paz garantirá a tranquilidade no seu caminho. E esse desejo sincero de paz é a paz que tem em mim e a paz que eu ofereço para os outros. Essa paz vem exatamente daquele pensamento da simplicidade. A simplicidade no meu modo de pensar, no meu modo de agir, de me relacionar, de trabalhar, de conviver com as pessoas. Tudo é muito simples, porque nada vira problema. E quando surge o problema, eu sou aquele que oferece uma solução. Seu propósito de guerrear, diz aqui a mensagem oposta, dará frutos de inquietação. Se nós queremos a paz, teremos tranquilidade. Se nós temos o propósito de guerrear, não tenhamos dúvida de que nós teremos a inquietação em torno de nós. E como eu falei para vocês, né, esse ambiente que nós temos hoje, né, o ambiente virtual, de meios de comunicação fácil, né, de redes sociais, de programas de comunicação, quando a gente forma ali o nosso grupo de amigos, grupo de família e tudo mais, nós vemos a facilidade com que as pessoas expressam suas ideias. Ou elas falam aquilo que elas pensam, ou elas utilizam o pensamento de alguém para expressar aquilo que elas dizem. Postam aquelas imagens, compartilham aquele pensamento. E nesse ambiente que nós temos hoje, de política, de problemas sociais, de corrupção e tudo mais, qual é exatamente o conteúdo que vem sendo apresentado pelas pessoas? Mas o problema não é a liberdade que nós temos de nos expressar. A questão é o que eu espero exatamente construir com aquilo que eu estou compartilhando. Aquilo que eu compartilho oferece paz para as pessoas, porque o inferno já está aí construído, né? Todo mundo vivendo esse estado infernal de intranquilidade, de medo, de agressividade. Então aquilo que eu ofereço para as pessoas, eu estou oferecendo a paz ou eu estou oferecendo conflito? Eu estou instigando nas pessoas aquele sentimento primitivo contra esse ou contra aquele. Na verdade, nós vemos que grande parte, a esmagadora maioria das pessoas, infelizmente ainda faz isso. Gosta de reclamar, gosta de apontar, de criticar, que sim, apontar o erro é importante, mas trabalhar pela transformação dele é mais importante ainda. Mas nós vemos simplesmente o prazer mórbido, o prazer negativo, como se fôssemos vendo ali aquelas aves que trabalham ali pela limpeza do nosso planeta, os urubus, em torno da carniça, simplesmente para poder se alimentar, porque parece que as pessoas se alimentam disso. É impressionante como nós vemos isso hoje. As pessoas sentem prazer em trazer esse pensamento negativo. Mas, sabe por quê, Andréia? Porque nós ainda temos isso dentro de nós. É aquilo que eu falei, que se você oferece alguma coisa e você compartilha aquilo que você recebe alguma coisa e você compartilha aquilo que você recebeu, significa que você está em afinidade com aquele mesmo pensamento. E quando nós fazemos isso, no momento em que nós apertamos um botãozinho para oferecer para o outro aquilo que nós sabemos que é algo negativo, nós temos que parar e pensar. Eu tenho feito um exercício constante
de não disseminar esse tipo de pensamento. Mas vocês não imaginam o estômago, como é que ele fica, a vontade que eu tenho de fazer alguma coisa. Bom dia, Didimo. A vontade que eu tenho de falar assim, que vontade de criticar, que vontade de responder. Quando alguém fala alguma coisa que é um pensamento diferente, eu paro, respiro. Então dentro de mim assim está aquele vulcão querendo explodir, mas eu consigo segurar. Então aquela ideia, né? O vulcão continua ativo, mas eu consigo conter para que não dissemine aquilo que ele fez. Então esse é um trabalho que nós vamos fazendo hoje. O que nós estamos oferecendo? A guerra ou a paz? Depois diz para nós aqui: sua franqueza contundente receberá frases rudes. Aí nós já falamos sobre isso várias vezes, né? Muita gente diz assim: olha, eu sou muito sincero, eu falo o que eu penso. Isso não é virtude nenhuma. A virtude é exatamente o que você compartilha, o que você fala, a qualidade daquilo que você expressa. Eu vou usar mais uma vez aquela analogia que eu sempre gosto de usar. A sinceridade é como se fosse uma grande tubulação transparente. A sinceridade simplesmente nos permite ver o que passa dentro dessa tubulação. Se é uma tubulação que conduz esgoto, eu vou ver exatamente o esgoto passando por ela. Se é uma tubulação que conduz água cristalina, eu verei essa água cristalina. Então a franqueza, se eu não tiver a sensibilidade para dizer aquilo que eu penso, mas visando sempre algo positivo, eu sempre vou machucar o outro e, por consequência, vou receber de volta o mesmo ferimento. Cláudia colocou, né? Você, Cláudia? Estou trabalhando minha boca, né? Porque já provoquei muita guerra e colhi frutos bem azedos, né? Então, é exatamente o que a gente vê. Infelizmente, é o que a gente costuma fazer de uma forma tão natural. Ah, mas eu sou bocudo mesmo. Então se prepara para viver exatamente o inferno que você está vivendo. Se nós queremos ver aquela vida de tranquilidade, aquela vida de equilíbrio, aquela paz naquele ambiente, eu tenho amigos maravilhosos, pessoas sinceras, pessoas que me amam, que confiam em mim. Então foi feito um trabalho. Aquela horta foi muito bem limpa, muito bem cuidada, as sementes foram muito bem escolhidas. Agora, se eu vou lançando pelo mundo qualquer tipo de coisa que passa na minha cabeça, com certeza eu vou receber de volta. E há aqueles que justificam assim: olha, eu não me importo quem não gosta de mim, quem está se incomodado que se mude. As pessoas vão se isolando cada vez mais. E mal sabem ela que nos momentos em que elas mais precisarem, elas não terão ninguém ao lado delas. Porque ela foi afastando todo mundo, se achando autossuficiente. Mas no momento em que a fragilidade bater, e ela vai bater, porque o mundo de provas e expiações como o nosso é um mundo que sempre está nos testando, nesse momento nós teremos exatamente aqueles que estão dispostos a se doarem a nosso favor. A Gilda colocou, às vezes é melhor não retribuir o azedume alheio, né? deixa com ele mesmo, né? Mas às vezes abala a gente. Mas aquilo que eu falei para vocês não é um trabalho fácil, é um trabalho de sacrifício, um sacrifício muito, muito forte. Mas é um sacrifício que vale a pena. Porque o mal que nós causamos nos outros é o mal que existe em nós mesmos. Joana de Ângeles tem uma frase que eu gosto muito: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então Joana, quando falou isso, e Divaldo gosta muito de usar essa ideia, retrata exatamente essa situação. Continuando para nós aqui. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Ou seja, o exemplo positivo vai fazer exatamente com que os outros também observem e sigam esse exemplo. Da forma como nós falamos, da forma como nós expressamos as nossas ideias, dentro de nossas casas, dentro de nossas casas, no ambiente que nós estamos, falando algumas vezes de uma forma descontraída, de uma forma natural, não temos vontade a intenção nossa não é provocar nada de negativo, mas se o nosso exemplo é um exemplo negativo,
a resposta virá. Se o nosso exemplo ele é positivo, a resposta positiva também virá. O modo como nós falamos com as pessoas é o exemplo daquilo que nós somos. Vai fazer com que as pessoas devolvam da mesma forma. Se devolverem de modo diferente, então mais uma vez isso é um problema delas, não nosso. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Então, nesse caso, nós mostramos que espiritualidade superior, nós não falamos de religião, nós falamos de religiosidade. Nós falamos exatamente que o modo positivo, né, porque a ideia de espiritualidade parece que ela é muito diferente da vida moral que nós temos aqui hoje, da vida que nós temos aqui no mundo físico. Só que nós estamos vivendo aqui, quando nós falamos em espiritualidade, nós somos espíritos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Nós estamos vivendo o tempo todo nessa construção espiritual. Muita gente diz assim, olha, quando eu morrer eu resolvo as coisas. Mas na verdade ele pode fazer agora, porque aqui o ambiente é diferente, mas o propósito é o mesmo. Ele vai evoluir aqui ou vai evoluir como desencarnado? Ele vai se machucar aqui ou vai se machucar como desencarnado? Porque mais uma vez não é o que ele faz, mas é como ele faz. Esse como que vai determinar exatamente a nossa natureza moral. E se nós temos um comportamento com essa elevação espiritual, com esses valores, com essas virtudes, isso vai incentivar também outras construções, exatamente pelo exemplo que nós demonstramos. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, como diz a máxima para nós. Para finalizarmos, diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Então, meus amigos, para fecharmos aqui o nosso estudo de hoje, nós somos semeadores. E nós estamos semeando o tempo todo. Para cada ação que nós fazemos, muitas vezes nós estamos parados, concentrados numa pequena tarefa, alguém nos observa. E aquilo que nós fazemos é uma semente que nós lançamos. Se nós ficarmos atentos, então, ao modo como nós estamos vivendo nossas vidas, começando a corrigir aquilo que existe de mais imperfeito, vamos trabalhando gradativamente. É necessário muita paciência. E é necessário também muito equilíbrio. A Gilda lembrou, né, que muitas vezes você não revida, mas ao mesmo tempo você sofre por isso. E até mesmo nós temos aquele trabalho, né, que vemos hoje, as pessoas dizendo, olha, explode mesmo porque assim você bota tudo para fora. Aí você bota tudo para fora e depois você corre para colher tudo aquilo que estragou. Porque quando a gente explode, a gente destrói. Esse não é o propósito de uma bomba. E depois que a gente destrói, muitas vezes a gente não consegue reconstruir. Então, na verdade, nós precisamos mudar, porque se existe sofrimento em nós, muitas vezes esse sofrimento se dá exatamente pelas nossas próprias imperfeições. Nós temos aquele orgulho que fica ferido, por isso que a gente sofre. Se alguém disser para você, você é um feio, claro que eu estou sendo bastante leve. Se a gente acreditar que a gente é feio mesmo, a gente vai sofrer por isso. Ele vai dizer assim, de repente eu posso até ser, mas eu posso melhorar um pouquinho então. Então é o nosso orgulho que ele sofre por aquilo que nós recebemos. Quando nós começamos a trabalhar um pouco mais a nossa humildade, de aceitar melhor uma crítica, de aceitar melhor um apontamento, se alguém chama a nossa atenção, aceitar isso como algo construtivo, mesmo que a intenção dele não seja, mas vai que ele tenha razão. Mas se ele não tiver razão, então é um problema dele, é ele que está destilando a maldade dele. Mas e se ele tiver razão? Essa é a parte mais difícil. Então, quando nós vamos nos trabalhando interiormente, na verdade nós estamos tirando esse aspecto negativo, esses elementos negativos, e estamos nos fortalecendo cada vez mais. E esse fortalecimento não é aquela blindagem com aquela armadura para poder atacar o outro. Na verdade, nós estamos simplesmente
trabalhando o nosso interior para a nossa própria proteção. Porque aquilo que chega de negativo não penetra em nossos corações. Porque nós já temos convicções de quem nós somos. O nosso projeto para promover aquela reforma que nós desejamos é um projeto que ele é sólido. E quando a reforma é bem feita, nós não temos mais problemas. Bom dia, Pedro. Chegou para arrumar as cadeiras. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Essa nossa mensagem, então, exatamente, Angelina. Depende de quem olha, né? É sempre assim. Então, pessoal, fechando aqui o nosso encontro de hoje, o nosso tema de hoje foi deixa eu pegar aqui de novo. Foi semeadura. Então, lembrarmos sempre, né, que tudo que a gente vive na nossa vida, desde os nossos relacionamentos mais simples e mais íntimos, até aqueles relacionamentos que nos colocam em contato com o mundo todo, tudo isso é sempre uma semeadura. Nós estamos sempre lançando alguma coisa no mundo e estamos sempre recebendo alguma coisa que alguém lançou. Nós não podemos escolher aquilo que os outros vão lançar, mas nós podemos escolher aquilo que nós vamos lançar. E se nós temos esse propósito, nós abraçamos essa filosofia para fazer com que nós sejamos felizes, então nós podemos construir essa nossa felicidade. A felicidade não vem até nós. A felicidade brota de nós. A ideia é que todo mundo tem, eu quero ser feliz. Então você muda aqui, você sai daqui, você se afasta de lá. E a pergunta é, mas peraí, você não vai fazer nada para ser feliz? Você só quer receber a felicidade? Nós começamos a receber exatamente um entendimento diferente disso agora. É um trabalho demorado, muitas vezes nós vivemos uma vida inteira com aquele mesmo tipo de comportamento viciado. Mas aí depois a gente começa a perceber que para poder desconstruir tudo aquilo, para poder construir algo novo, nós precisamos destruir aquilo que foi construído e depois construir de novo. E isso é um trabalho difícil. Desfazer aquilo que nós fizemos. Passamos a vida inteira lançando sementes erradas. Agora é hora de cortar tudo, capinar, desmatar, semear de novo, esperar crescer. Às vezes nós levamos uma vida inteira, ou vidas inteiras, para poder refazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, deixamos então essa mensagem importante, né? Uma mensagem bastante proveitosa, né? Bastante que nos ajuda bastante em nossas reflexões. Observemos muito, principalmente nesses ambientes que nos dão tanta liberdade de expressão, redes sociais, grupos de amigos. O fato de nós não olharmos para as pessoas não significa que nós não estejamos influenciando-as de alguma forma. Lembremos sempre, né, uma pedra atirada, uma flecha lançada e uma palavra proferida, isso não tem volta. Não tem volta. Se nós lançarmos alguma coisa negativa, essa negativa vai. E depois a gente vai ter que trabalhar para poder recuperar. Didima, a gente está no texto número 21, lá da nossa agenda cristã. Tá, que esse foi o texto que nós lemos hoje. Né? Então é isso aí, né? Pois é, Cláudio, é uma pena que você chegou a se bem nesse período de férias, né? Mas vai surgir oportunidade, né? Então lembrando sempre, né, que de sextas-feiras, inclusive hoje, só para a gente poder lembrar, né, o nosso amigo Lúcio Flávio vai fazer o estudo lá do nosso livro Juventude Interrompida. Eu vou tentar estar lá hoje, né, mas na semana que